Graça e paz daquele que é o príncipe da paz. Mais uma vez, com a permissão do Altíssimo, vamos comentar aqui um texto que, creio eu, da parte de Deus para cada um de nós. Quero falar sobre o profeta Jeremias, também conhecido como o profeta Chorão, capítulo 6, o versículo 16, que assim diz: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos por ele. Meus queridos irmãos, irmãs, meus amigos, minhas amigas, Jeremias teve seu ministério nas alturas dos anos 627 para os 586 a.C. Essas datas são prováveis, não são com tanta segurança, mas a mensagem continua atual. Repetindo o texto sagrado, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. É o texto mesmo antigo, mas continua atual. Jeremias, um profeta do Senhor, atuou quando Judá estava numa situação muito conturbada, espiritualmente e socialmente ruim. O povo estava tão afastado de Deus que em determinado momento Jeremias chama Judá de uma prostituta. Isso, uma prostituta espiritual, claro. Porque os falsos profetas, os falsos sacerdotes anunciavam e pregavam a paz que na verdade não existia. E isso dificultava o povo a voltar para o Senhor, a se arrependerem. E isto dificultava também a pregação de Jeremias, que anunciava uma invasão, no caso era a Babilônia. E o povo não aceitava, não queria. Por quê? Os falsos profetas, os falsos sacerdotes diziam, o país está em paz, paz. E isto não era a verdade, porque não existia paz. Falava-se em paz, quando na verdade não existia paz. E isto levou a nação ao cativeiro babilônico. Jeremias, ele olhava para o povo e via, não tem jeito, o povo precisa se arrepender. Sem arrependimento, se não houver da parte do ser humano um coração aquebrantado, Deus não vai perdoar os pecados. Isso trazia muitas dificuldades. Isso na época de Jeremias, nas alturas dos anos 586 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém e leva o povo para o conhecido cativeiro babilônico. Quando nós olhamos essa situação e comparamos com os nossos dias, ficamos um tanto preocupados. Algumas igrejas cristãs da nossa atualidade pregam louvor, adoração,
Até falo no arrebatamento, pouco, mas falo no arrebatamento da igreja. Fala que está tudo bem, porque para alguns o pecadinho não faz mal. Isso é atualidade. Tem até aqueles que defendem que a igreja precisa se atualizar, se modernizar. A Bíblia diz alguns, e foi confirmado pelo sumo pontífice, que já passou, que a Bíblia precisa ser renovada. Meus irmãos, a palavra de Deus é nova cada manhã. O Deus de Abraão, Isaac, Israel, o Deus de Jeremias, Isaías, é o mesmo dos nossos dias. Ele olha para todos nós e nos quer em sua presença. Quer que o adoremos como verdadeiros adoradores. São pregações que fazem hoje ao arrepio da Bíblia, muitas vezes politicamente correto, mas biblicamente deixando muito a desejar. É tempo de olharmos e perguntarmos: que caminho nós estamos? Jeremias olha para o povo e diz: o bom caminho, vinde, pois, para as veredas antigas. Olhemos os marcos que os nossos pais, os pais da igreja, a própria Bíblia já demarcou como um bom caminho para que o povo siga, mas a maioria, como na época de Jeremias, diz: não seguiremos. Outros dizem que hoje está fácil de ser crente. Está não, meu. Hoje os dias são difíceis e é preciso muito cuidado. Olhemos para as veredas antigas e pergunte, como diz o profeta, qual é o bom caminho? Olha, quando a gente olha um pouquinho mais, encontra João, o apóstolo do amor, escrevendo o Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 14, ele escreve assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acontece que ninguém quer saber de andar exatamente nesse caminho. Devemos procurar as veredas antigas. E o grande sábio Salomão, ele diz o seguinte: a vereda do justo, o caminho, é como a luz da aurora que vai resplandecendo a cada manhã, até ser dia perfeito. Nós estamos numa longa caminhada, como caminharam os hebreus no deserto. A maioria dos que, ou melhor, sim, a maioria, porque só a família Josué e a família Caleb, com sua família, chegaram a Canaã. Todos que saíram do Egito pereceram no deserto. Se alguém não sabe, pergunta logo: por quê? Murmuraram contra o servo do Senhor, Moisés, e contra o Senhor. É preciso arrependimento, é preciso uma conversão, uma vida verdadeiramente cristocêntrica para alcançarmos e chegarmos ao dia, no final desta caminhada, onde o sol vai amanhecer para todos, o sol da justiça. Um dia em que, nas palavras do nosso Mestre Maior, nas revelações de João, o Apocalipse, será a grande ceia
nas mansões celestial, as bodas do Cordeiro. Para chegarmos lá, voltemos às veredas antigas e perguntemos: qual é o bom caminho? E o grande mestre responde: eu sou o caminho, andai por ele. Não vamos negligenciar. É difícil? Concordo. É complicado? Pode ser. É sofrido? Também. Mas na poesia do homem de Deus, ele diz: na última milha da estrada estará Jesus a nos esperar. Se for da vontade de Deus, se você gostou, se você sentir vontade, eu creio que seja da vontade de Deus. Então acesse musicalmente Marilda e você vai ouvir umas músicas, umas letras muito interessantes. E com todo respeito, com toda humildade, eu te peço: busquemos ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e não cai enquanto está perto. Ouvindo você a mensagem de Deus, a tua alma com certeza viverá e viverá na eternidade com o Senhor. Que o Eterno seja com cada um de vocês. Até a próxima e que Deus nos abençoe mais e mais. Acesse musicalmente Marilda e você vai gostar.